Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera no áudio, nas nossas telas, e o assunto é o julgamento dos acusados da tentativa de golpe. Desta vez nós estamos falando do núcleo 2. O núcleo 1 já incluía o presidente Jair Bolsonaro e seus assessores mais próximos. Agora tem o núcleo 2, o julgamento começou hoje. E o Paulo Gonet, o procurador, já fez as suas manifestações e as arguições de nulidade foram negadas, certo? Pois é, parece um repeteco do núcleo 1, Sardenberg, porque as alegações são basicamente as mesmas, né? De que não houve acesso total às provas, de que quando houve esse acesso foi de uma maneira a dificultar o trabalho de localização de evidências por parte da defesa, portanto, que teria havido cerceamento do amplo direito de defesa, a alegação de impedimento de novo dos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que já tinha sido afastada, rechaçada lá no grupo 1, voltou a ser apresentada, e tudo isso sendo derrubado um a um, né? A questão de que o foro adequado para o julgamento seria o plenário do Supremo e não a primeira turma. Então, tudo isso repetido, tudo isso negado novamente. A única exceção foi o ministro Luiz Fux, que votou a favor da ideia de que o julgamento se desse no plenário e não na turma, mas ficou vencido nessa questão, e o resto tudo por unanimidade, derrubando as alegações da defesa. O que nos leva a também poder projetar que o resultado para o recebimento da denúncia contra esses 6 integrantes desse núcleo, são 3 que seriam chefes ali desse núcleo, que é um núcleo de gerência, né, o núcleo que comanda operacionalmente a tentativa de golpe, de acordo com o que descreveu o procurador-geral Paulo Gonet, e os 3 auxiliares, né, 2 delegados da Polícia Federal, que teriam auxiliado o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, e um coronel, Marcelo Câmara, que teria auxiliado o general da reserva Mário Fernandes, que está preso e que é acusado de ser o mentor daquela operação Punhal Verde-Amarelo, que seria destinada a matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E o 6º integrante desse núcleo 2 é o Felipe Martins, ex-assessor internacional da presidência, que teria sido quem levou ao Bolsonaro uma das várias minutas de golpe que circularam nessa época. Então, esses são os integrantes. É muito ali correto cravar que todos eles vão se tornar réus ao término dessa sessão de julgamento que começa hoje, e talvez se estenda por mais um dia, mas deve ser mais rápida do que a primeira, e as alegações todas caindo por terra, portanto, se repetindo o script daquela primeira fase. A alegação da defesa que mais chama a atenção é a da defesa do Felipe Martins, porque eles têm ali um ponto que até agora nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o procurador Paulo Gonet conseguiram afastar. Eles dizem que tanto o Ministério Público quanto o Supremo sabiam que o ex-assessor do Bolsonaro não saiu do país e que, portanto, a alegação que eles apresentaram para justificar sua prisão preventiva em outubro de 2023 era falsa. E eles já sabiam que ela era falsa quando pediram e autorizaram a prisão preventiva dele. Ele ficou preso de outubro de 23 até agosto do ano passado. E os dados de geolocalização que estão no próprio processo mostram que já era possível saber na época da prisão que ele não tinha saído do Brasil. Então, acho que essa é a alegação mais complexa que apareceu em relação a esse grupo, sobre a qual tanto o Gonet quanto o Alexandre de Moraes vão ter de se pronunciar. Agora, não é que eles poderiam ter sabido, não é isso? Eles cravam deveriam que eles saber. sabiam.
Não, porque tem um ofício do próprio ministro Alexandre de Moraes autorizando a quebra de sigilo telemático do Felipe Martins. E os dados desse sigilo mostram que ele estava em território brasileiro. E os dados coincidem com a época da prisão dele. Então, o que eles estão dizendo é que eles já sabiam esses dados estão na própria denúncia, eles estão nos autos. Estão nos autos. Agora, então, tirando, Vera, essa questão bem específica, né, essa particularidade no caso do Felipe Martins, aparentemente, esses 2 julgamentos, e aí eu estou falando também do primeiro, né, que já teve como denunciados ali, entre outros, o ex-presidente Jair Bolsonaro, aparentemente eles vão se fortalecendo mutuamente, né? Sim, os ministros estão muito convencidos de que toda a denúncia ela é embasada em provas bastante robustas, de que toda a trama golpista foi seguida e acompanhada de rastros deixados pela organização criminosa, né? Minutas, reuniões, agendas, reuniões que levaram a providências posteriores, trocas de mensagens. No caso de um dos denunciados de hoje, o Silvinei Vasquez, que era diretor da PRF, ele convocou todos os superintendentes da PRF a Brasília para fazer uma operação às vésperas da eleição, e nessa operação era aquela de parar ônibus com eleitores nas estradas, portanto dificultando o seu acesso às urnas, e que se concentrou em colégios eleitorais onde o Lula tinha sido mais bem votado no primeiro turno. Então, tudo isso é considerado elemento forte de prova, mas uma alegação de uma defesa de que um cliente ficou quase um ano preso com base numa alegação falsa, ela é importante, ela tem peso. A gente viu operações recentes como a Lava Jato, em que várias decisões foram anuladas depois, porque se chegou à conclusão que as provas tinham sido obtidas de maneira fraudulenta, etc., correta ou não a decisão foi nesse sentido. Então, isso é algo que constrange um pouco o Ministério Público e o Judiciário, caso eles não consigam argumentar que não tinham conhecimento de que o Felipe Martins estava no Brasil no período em que ele foi preso, e é um período grande, porque ele foi mantido preso por quase um ano. Pois é, esse ponto que eu ia colocar para você é o ponto mais grave dessa história, né, Vera? Porque se ele foi preso por ter saído do país, colegas, e não saiu, e sabendo que ele não saiu, ele ter ficado um ano preso é grave, né? É uma coisa que depõe contra o processo todo, né, toda a investigação, e cabe sim ao Ministério Público, à PF e ao Judiciário explicar o que os levou a manter essa prisão a despeito de um documento que está nos próprios autos, que a princípio indica que a alegação da defesa estava correta. Tá certo. Vera, bom, segue já tarde o julgamento, né? Segue, eles fizeram uma pausa para almoço, como recomeça agora, no início da tarde. Vamos ver se termina hoje ou não. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã e até às 6 horas da tarde no Ponto Final. Obrigado, Vera. Até lá, até mais. Tchau. Até mais tarde, Vera.